Sim, sim, amado Deus, Tu está aqui, amado Deus. Tu está aqui. Aleluia, nós Te louvamos, nós entoamos louvores, nós cantamos o Teu amor, cantamos a Tua graça, cantamos que Tu é maravilhoso. Ah, Espírito Santo, obrigado por Tu estar aqui. Obrigado por Tu estar aqui. Aleluia. Ah, Espírito Santo, Tua presença é real aqui nesse lugar. Nós estamos em poucos, mas Tu está aqui. Aleluia. Obrigado pela garantia da Tua presença. Onde dois estiverem reunidos em Teu nome, ali Tu está. E também na tua casa, amado, você pode cantar, Deus está aqui. Você pode ir na tua casa, porque é online. É online, mas Deus está aí também. Se você se reunir, você e mais o Espírito Santo, é garantido a presença de Jesus na tua casa. Então aí onde você está, aí nesse sofá, levanta e comece a cultuar o Senhor. Comece a entregar o teu coração de verdade, um louvor, um culto real, verdadeiro ao Senhor. Não importa se você esteja sozinho, não importa, o Espírito Santo está com você. E é Ele quem produz louvor sincero, louvor verdadeiro a Jesus, ao Pai. Sem Ele nada podemos fazer. Então cante, cante, Deus está aqui, cante. Deus está aqui, tão certo como respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. É isso, amado. Trata-se disso. É sobre isso. É sobre a presença. É sobre a presença dele nas nossas vidas. É sobre a real presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É sobre isso. É sobre o que estamos cantando. Que esse louvor, que essa música saia do coração de vocês, de todos nós, de uma forma real, de uma forma verdadeira, que realmente possamos estar declarando a nossa percepção, o nosso entendimento de que a presença dEle está aqui, de que a presença dEle está na nossa vida. Essa certeza, essa garantia é que tem que mover a nossa vida.
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vocês, poucos que estão aqui, pode sentar com alegria. E quem quiser aproveitar e fazer sua oferta, entregar o seu dízimo aqui na casa ou pela internet, o Victor vai estar colocando agora um QR Code aí na tela, e você pode apontar o seu celular para a tela e definir qual valor que você quer ofertar e está ofertando. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Alegria, amado! Alegria! Louvarei o Senhor com cânticos e proclamarei a grandeza com ações de graça. Sim, louvarei o nome do Senhor com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graças. Isso que tem que ser a nossa vida. Sim, eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis. Mais um tempo agora de afastamento social. Mais um tempo agora em que poucas pessoas podem estar no templo. Pessoas estão com trabalho reduzido também. Temos um tempo difícil. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia nisso. Tome posse dessa palavra na tua vida. Em tudo devemos dar graças. Em tudo. A presença do Senhor é na nossa vida. E é por isso que a gratidão, ela brota de dentro de nós. Não importa o que esteja acontecendo, não importa como está a situação. A gratidão, as ações de graças, o louvor, a adoração brota de dentro de nós. Por isso, Jesus, obrigado por termos internet. Que daí nós podemos entrar na casa dos irmãos e junto com eles adorar o Senhor, louvar o Senhor. A presença é igual, a que está aqui, está aí, irmão. A presença é igual. Ela é em todo lugar. Aleluia. Quero convidar você para ler um texto comigo na sua Bíblia, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos ler o versículo 16 e 17. Depois disto voltarei e reedificarei a tenda de Davi, que está caída, e a levantarei das suas ruínas e tornarei a edificá-la, para que o restante dos homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Aleluia! Que promessa para as nossas vidas. Quando lemos o livro de Atos, no seu capítulo 15, nós vemos um relato do primeiro concílio da igreja, ou seja, da primeira grande reunião da igreja do Senhor para tomar decisões. O concílio de Jerusalém, mais ou menos 50 anos depois de Jesus, depois de Cristo. E eles estavam lá reunidos num debate, todos os apóstolos e mais alguns discípulos. E eles debatiam, o debate principal naquela reunião eram tradições,
religiosas. Tradições judaicas falavam sobre circuncisão, sobre religiosidade, sobre atos religiosos, rituais. E em dado momento, Tiago se levanta e cita o que nós lemos agora. Cita Amós capítulo 9, versículo 11, que fala sobre a tenda de Davi, que promete que o Senhor iria reedificar a tenda de Davi. Lá em Amós, já falava sobre a restauração da tenda de Davi. E o debate continua, mas todos concordam, todos entram em acordo de que somente a fé em Jesus é suficiente para a salvação. Então o debate religioso naquele momento se apaga. Jesus já fez tudo o que precisávamos para sermos salvos. Nada mais precisa ser acrescentado, nada mais. Ok? Só que esse debate ficou claro uma coisa. Algo ficou muito claro aqui. A religiosidade sempre quer voltar. A religiosidade, ela sempre quer retomar, ela sempre quer tomar as rédeas. Aqueles homens haviam sido libertos da religião, da religiosidade por Jesus. Eles andaram com Jesus por muito tempo. Eles foram arrancados da religião, arrancados da religiosidade pelo sangue de Jesus. E 20 anos depois, faziam 20 anos que a igreja havia sido formada. Eles já estavam debatendo sobre religião de novo, dentro da igreja do Senhor. Eles estavam querendo colocar circuncisão, querendo colocar rituais, querendo colocar coisas que iriam tirar o foco de Jesus. Sobre religião, Tiago, capítulo 1, deixa bem claro: se alguém quer ser religioso, refreie a língua, ajude o órfão e a viúva e não se contamine com a ideologia desse mundo. Simples. Muito simples e muito fácil de fazer. Não tem dificuldade de fazer isso. Os monges conseguem. Os monges lá no Tibete, eles ficam lá e conseguem ficar afastados da ideologia do mundo. Eles conseguem ajudar os órfãos e as viúvas em volta do seu monastério. Eles conseguem viver assim. Eles refreiam a língua, eles não falam nada. Os faquir também, aqueles que ficam deitados em camas de prego, sabe? Eles também conseguem. Até Judas conseguia. Até Judas conseguiu quando ele demonstrou isso, esse cuidado com as viúvas e com os órfãos. Quando Maria Madalena chega e derrama perfume sobre os pés, sobre Jesus e seca os pés de Jesus com os cabelos. Judas fala: ei, por que jogaram fora todo esse perfume caríssimo? Nós poderíamos vender isso e dar aos pobres e às viúvas. Religião, religiosidade. Judas era religioso. A questão é que o Senhor, Ele não quer religiosidade. A questão é que o Senhor Jesus, Ele quer relacionamento. Ele não quer que sejamos aqueles caras quadradinhos, certinhos, que cumprem os rituais, que cumprem todos os dogmas da religião. Ele quer relacionamento.
É só isso que Ele quer. É só isso que Ele quer. Relacionamento. Semana passada eu vi uma reportagem sobre o provável lugar do tabernáculo de Moisés, provável lugar em que o tabernáculo de Moisés ficou por quase 400 anos. Então os geólogos lá os historiadores encontraram esse lugar. E começou a me chamar a atenção, isso foi semana passada. E começou a me chamar a atenção para isso, para tabernáculo, para o que se fazia naquele lugar. E o tabernáculo ficou lá por 300 anos, e depois Davi levou ele para Gibeá, que era próximo de Jerusalém. E depois Salomão fez o templo, o grande templo, e daí desativaram o tabernáculo. E eu estava naqueles dias em que o Senhor não para de falar sobre um assunto específico, e com isso eu acabei indo para Caxias do Sul com o pastor. Saímos na sexta e voltamos no sábado à noite. E lá nós conhecemos um casal de pastores, pastor Luiz e pastora Cláudia, uns queridos, uns abençoados. E lá eles nos convidaram para ir para a casa deles, lá nós fomos. Tivemos um tempo de comunhão muito agradável, muito gostoso. E em dado momento o pastor falou: bom, agora eu queria apresentar para vocês um lugar especial. Um lugar especial. Nós estávamos o sábado à tarde livre, então nós ficamos a tarde toda com eles. E aí ele nos convidou para a sala de oração deles. A sala de oração. Estava eu, o Paulo, o pastor e o Carlos. Quando nós entramos na sala de oração deles, nós fomos impactados. Nós recebemos algo tão diferente. Nós entramos e a glória de Deus já começou a encher aquele lugar, ou já estava cheio. E nós só entramos. Nós fomos entrando e conforme nós íamos conversando, nós íamos nos constrangendo. Conforme nós íamos falando, aí um já começou a orar do nada. Aí já começamos a se jogar no chão. Aí já começamos a entender um pouco do que o Senhor estava fazendo na vida daquele casal. Aí começamos a nos relacionar com o Espírito Santo de uma forma tremenda. De uma forma tremenda. Algo que assim eu não havia experimentado ainda. Ao entrar em algum lugar tão preparado, tão cheio da glória, sem ninguém precisar fazer nada. Absolutamente nada. Aí eu entendi os lugares, os ambientes. Aqueles pastores, eles vivem lá naquele lugar. Eles vivem lá naquele lugar, deu para entender que o lugar que eles mais passam tempo é lá. Por isso que aquele lugar é tão cheio. E a pergunta é: quanto tempo faz que você não fecha a porta do teu quarto e procura isso? Quanto tempo faz que você não tem um tempo desses com Ele? Quanto tempo faz que você não dá essa atenção especial ao Senhor? Sabe, eu fico pensando, talvez o Senhor tenha parado tudo de novo, porque tem pessoas que não fizeram isso durante o ano passado todo. Tem pessoas que não se entregaram a esse relacionamento com o Senhor.
E aí ele permitiu que se parasse tudo de novo. Ei, não tem nada melhor do que isso. Não tem nada mais agradável do que isso. Nada te fortalece mais do que isso. Talvez as guerras, os problemas estejam ali na frente, mas se você tiver um tempo com o Senhor, um tempo real, de qualidade com o Senhor, Ele vai te fortalecer para essa guerra. A guerra vai vir. O problema vai vir. Mas você vai estar cheio. Vai estar fortalecido pela glória que o relacionamento com Ele produziu. É isso. Relacionamento. O Senhor sempre quis se relacionar, sempre. Sempre. E Ele sempre gerou ambientes para isso. Ele gera, Ele cria os ambientes. Primeiro Ele cria o lugar, um lugar. E depois Ele gera um ambiente para ter relacionamento. E só daí Ele nos insere nesses ambientes. Só depois que Ele prepara tudo, Ele nos insere nesses ambientes. Eu vejo que no início, o Senhor fez Adão. E daí Ele fez o paraíso, o jardim. Daí Ele fez o jardim. E aí Ele colocou Adão naquele lugar. Então primeiro Ele criou o lugar, depois Ele gerou um ambiente para colocar Adão. E Adão tinha relacionamento com o Senhor lá naquele lugar, no jardim. Para Abraão, Ele gerou o ambiente no deserto. Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mandei. O Senhor conversava com Abraão na tenda, na frente da tenda. Ele gerava ambiente com Abraão e conversava com ele, de forma íntima. Jacó teve o seu ambiente gerado pelo Senhor no Val de Jaboque. Então, Jacó estava voltando, havia feito muitas coisas erradas na sua vida, e o Senhor prepara um ambiente para ele, e lá fala com ele. Lá, Jacó tem uma luta com Deus. E nessa luta com Deus, Deus transforma a vida de Jacó. Se você vai se relacionar com o Senhor num ambiente especial, vá para ser transformado. Não vá para passar algum tempo. Vá com a expectativa de que o Senhor vá fazer alguma coisa, de que o Senhor vai transformar a sua vida. É com esse objetivo. O nosso Senhor, Ele não precisa ser transformado, Ele não precisa ser mudado. Quem precisa somos nós. E aí o Jacó, ele foi lá, teve esse relacionamento com o Senhor, de luta, e quando saiu de lá transformado, ele saiu pronto, preparado para pedir perdão ao seu irmão, para restituir ao seu irmão, para ter uma vida transformada. Para Moisés, o Senhor gerou um ambiente na sarça. O primeiro lugar que foi na sarça ardente, aquela sarça que ardia em fogo, mas não consumia. Lá o Senhor falou para ele: olha, eu tenho coisas grandes para te fazer. Tira as sandálias, que esse lugar é santo, e entra aqui, que eu quero me relacionar contigo. Eu quero te falar exatamente o que vamos fazer. E Moisés foi. Aí depois eles estiveram no monte, ele e Arão. Outro momento, outro ambiente que o Senhor gerou, para que também pudesse transformar a vida deles. E Moisés andou tanto com Deus, uma coisa me chama a atenção. Moisés falava com o Senhor face a face, tinha um relacionamento tão íntimo com o Senhor, que ele resolveu fazer uma tenda
aonde ele entrava para conversar com o Senhor. A palavra conta que ao redor daquela tenda uma nuvem de fumaça enchia aquele lugar e fazia algo tremendo. E as pessoas enxergavam de longe e temiam. Mas Moisés não temia. Moisés estava lá dentro com o Senhor, se relacionando, conversando, ouvindo, sendo direcionado. E o interessante é que o Senhor queria falar exatamente como falava com Moisés, queria falar com o povo. A ideia do Senhor sempre foi essa, de conversar com o povo da mesma forma. Mas o povo não quis, o povo teve medo. E falou para Moisés: não, fale Deus contigo, Moisés, e não comigo, e não conosco. Quantas vezes nós pensamos assim, amados? O Senhor quer falar conosco, o Senhor quer direcionar a nossa vida, o Senhor quer ter relacionamento conosco, e nós falamos: não, fale com o pastor, fale com o missionário. Não, eu vou ouvir o Luiz Hermínio pregando, e aí o Senhor vai falar comigo. O Senhor quer falar contigo e comigo, e não precisa de atravessador. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. A obra de Jesus feita na cruz é a única mediação que existe entre o homem e Deus. Mais nada é necessário. E aí, quando o povo não quis mesmo, quando o povo pediu que Moisés fosse e conversasse, aí o Senhor resolveu fazer um tabernáculo. Um tabernáculo com rituais, regras e leis. Para que o povo lá se reunisse e em cima desses rituais, regras e leis se relacionasse com o Senhor. Nunca foi ideia de Deus o tabernáculo. Nunca foi ideia de Deus a lei. Adão e os filhos cultuavam a Deus sem regra, sem lei, sem tabernáculo, sem nada. Adão, antes do pecado, mais ainda. Mas depois, mesmo depois do pecado, Adão e seus filhos se relacionavam com Deus de forma livre. Mas com isso, com todos esses rituais, essas regras e leis, o que aconteceu foi que o homem foi se afastando cada vez mais. E o Senhor foi instituindo cada vez mais sistemas para ajudar o homem a voltar para Deus. Para ajudar o homem a se religar a Deus. Religião. O povo precisava de um lugar, precisava de uma referência para se reunir em torno do Senhor. Tudo bem, Deus entendeu isso e instituiu mesmo. Realizou isso para facilitar para o homem. E aí veio o tabernáculo e depois o templo. E eles foram feitos para o homem ir lá e sacrificar. Mas o Senhor nunca se agradou de sacrifícios. Nunca. Nunca foi agradável a Deus sacrifício. 1 Samuel 15 diz: agrada mais o Senhor a sincera obediência à sua palavra e a submissão de coração do que sacrifício. Porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância é como a idolatria. Então nunca agradou ao Senhor sacrifício. Nunca precisou o sacrifício. O Senhor sempre quis relacionamento. E daí algum tempo, muito tempo depois, vem Davi. Aí aparece Davi na história. Davi que foi criado cuidando de ovelhas e adorando. Davi ia lá para os montes cuidar das ovelhas do pai.
E eu fico imaginando ele à noite, colocava as ovelhinhas dormir, e ficava deitado, olhando para o céu, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia! Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele é o meu pastor. Ele me leva às águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. E Ele me conduz pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ah, um adorador. Eu imagino quando o Senhor começou a olhar para Davi, a alegria que teve no coração de Deus. Porque ele olhou e pensou: um adorador. Alguém que quer se relacionar comigo de forma simples. Ali no meio das ovelhas. Ali onde ninguém está olhando. Ali onde ninguém está fazendo nenhuma selfie. Ali onde ninguém imagina, ele está ali adorando. Davi era adorador. Ele tangia a sua harpa e expulsava demônios. Ele guerreava adorando. No Salmo 144 diz: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Então, dedilhando sua harpa, ele guerreava, Cauê. Ele guerreava. Toda vez que ele entrava no ambiente que Deus preparava para ele, e ele dedilhava a sua harpa, ele guerreava. E eu creio que muitas das vitórias que Davi teve, ele ganhou antes de enfrentá-las. Ele ganhou nesse secreto, nesse ambiente que o Senhor preparava, dedilhando a sua harpa. E é isso que o Senhor nos chama, amado. Eu sempre quis aprender a tocar violão, para ter um tempo com o Senhor, em que eu pudesse dedilhar. Mas não aprove a Deus me dar esse dom. Então eu sempre pego um CD em que ele vai me ajudar a... Ele não vai adorar por mim, o CD não adora por você. Não. Escolha bem as músicas que você vai acompanhar você na adoração. Porque essas músicas, elas têm que te ajudar a fazer orações ao Senhor. Então, fica fácil. Fica fácil porque quando você se entrega e realmente tem um tempo real de qualidade com o Senhor, Ele vem. E Ele enche o lugar. E aí, a história continua e quando Davi é rei, o primeiro ato que ele tem como rei de Israel é buscar a arca do Senhor. A arca do Senhor, ela representava a presença de Deus na terra. Ela fazia parte lá do tabernáculo, ela fazia parte de todo aquele mover que o Senhor fez para se comunicar com o povo, e ela representava a presença de Deus na terra. E o primeiro ato de Davi foi esse: sou rei, eu quero a arca. Sou rei, eu quero a presença de Deus. O Saul, que foi o rei anterior, ele ficou 40 anos rei de Israel e nunca foi atrás da arca. Nunca foi buscar a presença de Deus para que o seu reinado fosse dirigido pela presença de Deus. Mas Davi não. Davi, a primeira coisa que fez foi isso. E ele foi buscar a arca. E a primeira vez que ele foi buscar a arca, aconteceu uma tragédia. A arca estava na casa de Abinadab. Abinadab tinha 3 filhos. Um era sacerdote, Eleazar, e os outros 2, Uzá e Aiô. Eleazar já havia morrido. Davi chega lá e diz: eu quero levar a arca para perto de mim.
Aí eles de comum acordo, eles entendem que a arca deveria ir em cima de um carro de bois. E Abinadab diz para Uzá e Aiô levar a arca no carro de bois. E a maioria das pessoas conhecem a história. A arca vai indo e a arca movimenta e Uzá vai tocar a arca e é fulminado pela glória de Deus. Ele é morto pela presença de Deus. Muitos dizem que Uzá foi morto porque traziam a arca de forma errada. Muitas pessoas têm esse entendimento, e eu também tenho, é verdade. Sim, Uzá foi morto por isso. Mas por que Uzá trouxe a arca errada? Se eles eram filhos de Abinadab, se eles eram da tribo de Levi também, se eles também seriam sacerdotes, por que Uzá foi morto? Por que Uzá não sabia trazer a arca? A arca ficou por mais de 20 anos na casa de Abinadab. O sacerdote que havia sido colocado já havia morrido, Eleazar. Por que Uzá não sabia? Por que Abinadab não sabia como conduzir a arca? Por que Uzá não sabia que não podia tocar na arca? Por que 20 anos? O que aconteceu nesses 20 anos com a arca naquela casa? Na casa de Abinadab? O que aconteceu com a presença de Deus 20 anos na casa de Abinadab? Ela estava lá, na casa deles. Por que Uzá e Aiô não sabiam conduzir a arca? A arca foi ficando num canto. Eles banalizaram a presença da arca, a presença de Deus na casa deles. Eles já não tinham reverência nenhuma por aquilo. Para eles se tornou uma peça decorativa na sua casa. Uzá e Aiô não tinham nenhum respeito, nenhuma reverência, nenhum temor, nenhum relacionamento com o Senhor. Lá com Moisés, a arca estava dentro da tenda de Moisés antes de fazer o tabernáculo. Ou lá dentro do tabernáculo, quando a arca estava, onde a arca estava, a presença de Deus enchia. Eu fico pensando, aquela experiência que nós tivemos em Caxias deve ser 1% do que eles recebiam dentro daquele lugar, dentro do tabernáculo com a arca. E por que no tabernáculo ela era assim, e na casa de Uzá e Aiô não era? O que muda? Eles não tinham um relacionamento. Não tinham um relacionamento. Abinadab, o pai, Uzá e Aiô, os filhos, eram religiosos. Eles tinham a arca. A arca estava na casa deles, como se fosse um crucifixo pendurado na parede. Como se fosse uma Bíblia aberta em Salmos 91. Como se fosse algo que eles podiam dominar e levar para onde quisessem, a hora que quisessem. Eles não tinham um relacionamento com o Senhor. E o Senhor não quer religião. O Senhor não quer religiosidade. O Senhor quer relacionamento. O Senhor quer que você olhe para os céus, fique deitado e olhando para os céus e diga: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor quer ter relacionamento, Ele quer ouvir a tua voz.
E Ele quer responder com a doce presença dEle, com algo que você sente fisicamente. Oh, Shekalarabassoria. A presença do Senhor, a presença do Senhor. Deseje ela. Se relacione com ela. Se entregue para ela. Ah, Senhor. E a arca saiu da casa de Abinadab e foi parar na casa de Obed-edom, um também levita. Davi não quis levar a arca, no primeiro momento não quis levar a arca para Jerusalém, para perto dele, porque ele não entendeu por que Uzá havia morrido. Ele temeu e pensou, não, eu não vou levar a arca agora, deixa eu pensar melhor. E eles deixaram a arca na casa de Obed-edom e foram para Jerusalém. Aí chega aos ouvidos de Davi, rei Davi, a casa de Obed-edom está prosperando. A arca está lá há 3 meses e aquela casa só prospera. Só prospera aquela casa. E aquela gente anda pela rua feliz. Obed-edom, sua esposa, os filhos caminham pela rua aleluiados, cheios de alegria, de paz. Eles têm problemas, sim, eles têm problemas. Mas aonde vão as pessoas olham para eles e dizem, olha lá, eles têm relacionamento com Deus. Aquela família, aquela casa é alegre. Aquela família, aquela casa ela não se entrega. Aquela família, aquela casa ela está sempre firme no Senhor. Obed-edom, era só alegria com a presença de Deus na sua casa. Eles honravam a presença de Deus. Eles tinham um relacionamento com a presença de Deus. Eles oravam. Eles liam, buscavam a palavra, buscavam conhecer da presença de Deus. E se rendiam a ela. Ah, quando Davi ficou sabendo, ele falou, não, eu sou o rei. Vamos buscar essa presença, vamos buscar essa arca para Jerusalém. Que não fique somente na casa de uma família, mas que fique no centro de Jerusalém, para que todas as famílias possam ter acesso. E foram e buscaram a arca. E na segunda vez foi tudo certo. Tudo certo. Não deu nenhum problema. A arca foi sendo conduzida e à frente da arca Davi, o rei Davi, ia dançando, louvando, adorando a presença de Deus de forma extravagante. E todos que viam se enchiam com aquilo. Olhavam ele adorando e louvando o Senhor de uma forma extravagante na frente da arca. E se alegravam com ele. Até que chegou em Jerusalém sua esposa Mical. Olha para Davi daquela forma, seminu segundo ela, adorando a Deus, e desdenha de Davi. E fala, onde já se viu um rei andar desse jeito na rua, fazendo esse fiasco na rua, adorando o Senhor. O que aconteceu com Mical? Davi respondeu para ela, de uma forma sutil e tranquila. Mas o que aconteceu com Mical? Mical ficou estéril. Em toda a sua vida não teve um filho. Mical representa a igreja religiosa.
A igreja da religiosidade que não tem filhos. Que o Senhor seca a madre. Não sai um filho dessa igreja. O que sai é religioso morto. Não seja como Mical. Se você vê alguém adorando o Senhor de todo o coração, rendido, entregue, esteja fazendo, uma das coisas que mais me alegra é ver as meninas dançando aqui, adorando o Senhor, adorando o Senhor, dançando, exaltando. Eu fico às vezes olhando para as expressões delas, como elas estão adorando de verdade. E isso alegra o coração. Seja assim, amado. Eu de vez em quando dá vontade de sair dançando com elas também aqui, viu? Eu fico me segurando. Ó, a Yasmin já me deu um ok lá. Eu fico me segurando. Louve ao Senhor de uma forma livre. 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 Só assim você vai alegrar o coração do Senhor. O Senhor sabe quando é hipocrisia. E Davi, quando trouxe a arca para Jerusalém, em vez de trazer o tabernáculo de Moisés para abrigar a arca, ele preferiu fazer uma tenda, uma simples tenda, e colocou essa tenda no meio de Jerusalém, para que todas as pessoas pudessem ter acesso àquele lugar. Ele fez uma tenda simples, e todas as pessoas que passavam, elas podiam ver a arca, porque ele fez com tecidos que eram brancos e chegavam a ser transparentes. E todas as pessoas que passavam pela rua, pelo centro de Jerusalém, poderiam ter um contato com a arca de Deus. Um contato com a presença de Deus. E conta a história que o sol batia na tenda e atravessava a tenda e fazia sombra na arca. Sabe? O sol batia na tenda e batia na arca e do outro lado fazia sombra. E é lá onde Davi se colocava de vez em quando e falava: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, aleluia. Era lá que ele ficava, viajando. Ele diz ao meu Senhor: o Senhor é o meu refúgio, é o meu baluarte, é o Deus em quem eu confio. Ele ficava falando palavras de amor para o Senhor, palavras de confiança. Às vezes apertam as coisas, né? Às vezes a nossa vida parece que vai complicar demais, parece que não tem jeito, parece que fugiu das nossas mãos. Sim, tomara que fuja das tuas mãos e vá para as mãos de quem pode resolver alguma coisa. E aí você possa falar como Davi: Senhor meu e Deus meu, em quem eu confio. E que isso seja de verdade, não seja uma reza, não seja algo que não tem sentido, algo que não tem vida. Que seja de verdade. Esse é o motivo pelo qual Deus tem saudades da tenda de Davi. E não tem saudades do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés era a religião. A tenda de Davi é relacionamento. Busque o relacionamento. Busque a tenda de Davi. Relacionamento íntimo com o Senhor. Agora, o que eu preciso me fazer para me relacionar de verdade com o Senhor? Em primeiro lugar, eu preciso ter entendimento da presença. Entendimento da presença eu preciso ter. O nível de entendimento que eu tenho da presença determina a minha paixão, o meu amor por Ele. E também determina a minha busca
a minha entrega, a entrega da minha vida ao Senhor. E aí é que está o problema. Como que eu vou amar? Como que eu vou ter um entendimento da presença? Para amar a presença, se eu não vejo ela, se eu não consigo enxergar ela, aí é que está o problema. Você sabe por que nós fechamos os olhos para orar? Quem que já pensou nisso? Por que eu fecho os olhos para orar? Eu estava pensando nisso. Por quê? Por quê? Por quê? Amado, porque nós estamos dentro da presença. Nós estamos dentro de Deus. Dentro. Vamos ler Atos capítulo 17. Nós estamos dentro de Deus. Paulo fala que nós fomos feitos nele, por ele e para ele. Nele, por ele e para ele. Deixa eu achar o Atos 17 que acho que sumiu da minha Bíblia. Aerópago. Vamos achar o aerópago aqui. Atos capítulo 17, versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nele nos movemos, nele nós existimos. Amém? Então, como é que a gente vai conseguir enxergar a Deus se nós estamos dentro dele? Não tem como, né? Pensa aí você dentro de você mesmo. Será que você vai conseguir enxergar você? Então nós estamos dentro de Deus, dentro dele. Nós fomos feitos nele, por ele e para ele. Então é por isso que nós não podemos enxergá-lo. E é por isso que nós fechamos os olhos. Como que nós vamos enxergar alguém que estamos dentro dele? Agora, entendendo que nós estamos dentro dele, isso quer dizer que nós vivemos na presença dele. Certo? Se nós estamos nele, nós vivemos na presença dele. Uma coisa simples, elementar. Só que isso implica muitas coisas. Por quê? Porque se eu vivo na presença dele, ele vê tudo o que eu faço. Se eu estou nele, ele sabe tudo o que eu faço, ele sente tudo o que eu faço, sempre. E isso complica muitas coisas, né? Isso complica muitas coisas.
Se você sabe que Ele está vendo todo o tempo, Ele está sentindo todo o tempo o que você faz, o que você sente, o que você pensa, então você tem que tomar atitudes. Porque o que eu faço alegra Ele ou entristece Ele. O pecado alegra Ele ou entristece Ele? É claro que entristece. Mas e quando eu não confio nele? Isso alegra ou entristece? Isso entristece. Então a gente tem que entender que por nós estarmos nele, sermos feitos nele, por ele e para ele, todas as coisas que nós fizermos, ele vai repercutir nele. E repercutindo nele, vai repercutir na nossa vida. Porque nós estamos nele. E nós temos que buscar a manifestação da presença de Deus na nossa vida. E aí já tem outro problema. Porque nós estamos na presença, certo? Então nós não buscamos a presença. Nós não precisamos buscar a presença. Nunca. Nunca. Quando nós entramos naquela sala, eu, Paulo, o pastor e o Carlos, a presença já estava lá. Então nós nunca precisamos buscar a presença de Deus. O que nós precisamos buscar é a manifestação da presença de Deus. Isso sim. Isso nós temos que buscar e todos os dias. Todos os dias. Só que muitas vezes, o grande problema é que as pessoas buscam a presença de Deus para ter um momento de alegria, um reteté, né? Uma emoção. E não a manifestação de verdade, a manifestação da presença de Deus de verdade. Muitas vezes as pessoas não entendem. Essa semana nós fomos jantar na casa de um casal abençoado aqui da igreja, o Jonatas e a Kathleen. E daí nós estávamos lá, eu estava fazendo de conta que eu estava ajudando o Jô a fazer lá o disco lá dele, o prato dele. E ele conversando comigo. E daí nós começamos a conversar sobre coisas, sobre pecados, sobre faltas que nós cometemos no dia a dia da nossa vida. E aí ele começou a falar sobre aplicativos, coisas que eu não entendo, coisas que eu não sabia como que funciona, licenças, legalidade disso ou não. O Jô pode não ter percebido, mas eu percebi a presença de Deus naquele lugar. Por quê? Porque algumas coisas que nós conversamos impactou a minha vida e transformou a minha vida. Coisas que eu preciso deixar de fazer e vou deixar de fazer, deixei de fazer. Sabe? Uma conversa simples, trivial, sem nenhum reteté, sem nenhuma grande oração, sem nenhum louvor, mas a presença de Deus ali agindo na minha vida, transformando a minha vida. E é assim que funciona. Só que as pessoas querem emoção, querem reteté, querem algo sobrenatural. Sobrenatural nós somos. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida física, vivendo uma experiência física. Amém? Então nós temos que entender quando a presença de Deus ela age na nossa vida mesmo. Se eu vivo na presença, por exemplo, se eu vivo na presença, o culto ele não termina nunca. Nunca. Se eu tenho esse entendimento de que eu vivo na presença de Deus, o meu culto a Deus não termina nunca. 24 horas por dia, 30 dias por mês, 12 meses por ano. A vida toda. Então tudo que eu faço tem que cultuar a Ele. Tudo que eu faço tem que louvar a Ele. Se eu estou trabalhando, estudando, o que eu estiver fazendo, tem que estar produzindo louvor a Ele. Porque Ele, se nós estamos nele, Ele está sentindo. Ele está recebendo de nós o que nós entregamos para Ele.
Entenda essa liberdade, amado. Entenda essa liberdade. Essa liberdade que nós temos de cultuar a Deus custou muito caro para Jesus. Custou a vida de Jesus, o sangue de Jesus. Então entenda isso. Amém, amados? Eu acho que vamos ficar por aqui. Eu tenho mais uns 2 cultos aqui para pregar sobre esse assunto. Mas por hoje, para nós estar ficando dentro de um tempo, né? Para podermos ir para casa. Vamos ficar por isso hoje. Então, quero que você se levante aí e vamos orar. Orar e tentar entender um pouco. Tem muita coisa para nós falar. Acho que eu vou ter que pregar essa mesma palavra de novo, pastor. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu que a presença de Deus, ela não precisa ser produzida, ou melhor, ela não pode ser produzida. Ela é na nossa vida. Só basta nós entendermos a manifestação dela. Só basta nós entrarmos num relacionamento íntimo com o Senhor de tal forma que tudo o que Ele fizer vai nos impactar, vai nos transformar. E também tudo o que nós fizer vai ter uma ação nele. Eu quero estar orando, uma coisa que eu anotei aqui, eu quero estar orando por curas. Porque a presença de Deus, onde o Espírito Santo está, onde a presença de Deus está, ali a liberdade. Então, se o Espírito Santo está, a presença de Deus está manifestando, então a prisão da doença, ela tem que sair. Porque onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Então eu quero que você coloque a tua vida na presença de Deus. Se você está com alguma enfermidade, na presença de Deus, olha só, é um jargão que a gente tem, né? Ela já está na presença de Deus. Coloque a tua esperança em Deus agora, então. Coloque a tua vida, o teu problema de saúde, a doença que está te assolando. Coloque diante de Deus nesse momento. Ou pessoas que você tem próximas a você, ou conhecidos teus, que também possam estar sendo assolados por algum tipo de doença, seja Covid, seja qualquer tipo de doença. Coloque na presença maravilhosa do poder de Deus agora. Em nome de Jesus. Coloque agora, com confiança, entre confiadamente diante do trono da graça, em tempo oportuno, e peça socorro ao Senhor agora. Diga a Ele: Senhor, eu peço socorro ao Senhor agora. Pai, eu peço socorro ao Senhor agora. E coloco, Senhor, a vida, Senhor, de cada pessoa, Deus, que, Senhor, está precisando que a Tua presença se manifeste. Senhor, que a Tua presença venha curar, venha levantar, venha restaurar, Senhor. Senhor, que a Tua presença venha, Senhor, fazer, Deus, algo maravilhoso. Venha levantar um testemunho tremendo, Deus, Senhor, na vida, Senhor, dessas pessoas que estão acometidas, Senhor, por Covid ou por qualquer outro tipo de doença. Em nome de Jesus, eu declaro: doença, sai em nome de Jesus. Eu declaro: Covid, recua em nome de Jesus. Nós como igreja declaramos a cura. Nós como igreja declaramos a cura. A cura. A cura sobre a vida, Senhor, dessas pessoas. Em nome de Jesus. Sim, Pai.
Que a tua presença se manifeste agora na vida dessas pessoas, fortalecendo, renovando, limpando, curando, restaurando. Ah, Senhor, nós cremos, Senhor, e nós confiamos no Senhor. Nós declaramos, Senhor, a nossa total dependência da tua presença. Nós amamos a tua presença. Nós queremos nos relacionar contigo e nós dependemos dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Próxima oportunidade vai ter a continuação da palavra, dessa mensagem. A continuação. Glória a Deus. Todos abençoados. O pastor pediu para me avisar que nós teremos quarta-feira e domingo um culto com algumas pessoas aqui. Algumas pessoas que quiserem participar do culto, que entrem, em contato com o pastor, mandem. Façam a inscrição no site. Vão lá no site, façam a inscrição no site, e daí o pastor vai estar regulando lá quantas pessoas que o protocolo permite, E daí vai estar autorizando, as pessoas que se inscreverem. E amanhã não teremos culto de mulheres. A pastora vai estar avisando quando for retomado. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.